Chegou a hora da gente falar de uma diretriz que, a meu ver, eu acho que é a diretriz mais importante. Se eu só pudesse ficar com uma delas para trabalhar, eu acho que eu ficaria com essa daí. Porque, a meu ver, é a que resolve uma questão que traz bastante dificuldade na compreensão das informações escritas. A nossa temática de hoje é a diretriz de palavra concreta. Então, só para situar a palavra concreta, ela está dentro daquele âmbito das diretrizes de texto, que por sua vez faz parte aí desse conjunto do design da informação no modelo de escrita da Comunica Simples. Importante a gente aqui dar uma entendida nessa questão, dar uma relembrada, né? Nessa questão da palavra concreta. Né? A palavra concreta, aí eu trago um pouco assim de coisas que a gente aprende no colégio, nas aulas de português, e quem depois seguiu a vida profissional nesse território aí da linguagem, aí aprofundou e continuou lidando com esses conceitos, mas muitos de nós nunca mais vimos, né, esses conceitos na vida. A palavra concreta, o substantivo concreto, resumindo assim muito sucintamente, né, me perdoem os profissionais aí, os professores de português, as professoras de português, se eu estiver fazendo uma coisa assim muito rasa, né? Mas eu creio que para o que a gente precisa agora é suficiente. Quando a gente fala de uma palavra concreta ou de um substantivo concreto, eu estou me referindo a objetos, pessoas, lugares. E em oposição a isso, a gente tem esse grupo de palavras, de substantivos que são abstratos. E aí a gente está dizendo isso de respeito a conceitos, a estados, estados não estados da federação, né, do país, né, mas estados, estado de espírito, né, sentimentos. E o que acontece é que o tipo de informação de que a gente está tratando aqui no minicurso, as informações da cidadania, as informações de consumo, muito dessas informações vêm escritas para a gente com toneladas de substantivos abstratos e muitas nominalizações. Nominalização é uma outra categoria que também é conhecida como substantivação, que é quando você pega algum elemento de uma frase, né, de uma sentença, quando você pega algum elemento daquela frase e transforma ele num substantivo. Talvez isso esteja um pouco árido para você entender, mas calma que eu vou dar vários exemplos, porque é necessário para entender. Lembra daquele número, né, lá da dificuldade do brasileiro que a gente viu na diretriz da empatia? A dificuldade do brasileiro para ler textos longos, complexos e abstratos. Né? Uma maioria imensa. A gente viu os números do INAF, a gente viu os resultados do PISA, né, que é aquela prova no final do ensino médio, um exame internacional. A gente sabe que a maioria absoluta da população brasileira tem dificuldade de entender questões abstratas, muitas informações que precisam ser concatenadas e muitas dessas informações são abstratas. Então, quando a gente então está nesse território aí da palavra concreta, está indicando, né, porque as diretrizes elas são indicações, elas são recomendações. A recomendação é você poder evitar, se você puder, você foge no que for possível de substantivo abstrato de nominalização. E tem uma dica aí que é você trocar o substantivo abstrato por verbo, porque isso facilita a compreensão. Eu falei há pouco sobre a questão desses textos que orientam o nosso dia a dia terem muitos substantivos abstratos e muitas nominalizações. É uma realidade, é uma característica. Se a gente for ver o pessoal de linguística que estuda a linguagem jurídica, características da linguagem jurídica, características da linguagem burocrática, a gente vai ver que excesso de substantivo abstrato e excesso de nominalização é uma característica desse estilo de linguagem. E como a linguagem jurídica e a linguagem burocrática, elas são uma matriz, assim, né? Eu já mencionei em vídeos anteriores, parece que você aperta um botão, você tem que escrever uma coisa que é formal e é para muita gente, e é séria. Você aperta um botão interno aqui e você sai escrevendo, mesmo que você não seja da área do direito, mesmo que você não, enfim, não seja da administração, parece que a maneira certa de escrever
é daquele jeito assim, né? Que é essa estrutura, e a gente acaba copiando essa estrutura quando precisa transmitir uma informação desse tipo. Pois bem, então assim, essa é uma questão meio que de base. Você lida com isso e vê como é que você resolve essa questão. Porque as pessoas estão acostumadas a isso. O que acontece é que quando a gente pega essas informações que são assim, que dizem respeito a contextos que requerem abstração de pensamento, aí fica tudo mais complicado. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quando houve a mudança da regra da aposentadoria, aquela questão do 85, 95, né? Enfim, tinha que somar uns pontos. Ou então, se você pega, sei lá, como é que você pede, como é que um estudante consegue aquele crédito do FIES, né? Do fundo lá, para a educação. É muito difícil entender aquilo. Ou então, quer ver mais um exemplo? Vai entender, quer entender os juros do seu crédito consignado. Gente, é muito difícil entender essas coisas, porque tem cálculos, porque tem várias situações interdependentes uma da outra. Quando você precisa ler informação desse tipo, onde você tem que ir lá guardando, né, você vai sendo exposta a várias informações, aí você vai guardando, e é tudo meio abstrato, né? São contextos assim que são difíceis mesmo de entender. E aí, se a linguagem para transmitir essas informações ainda vem repleta de substantivo abstrato, fica mais difícil ainda. Quer ver? Vou trazer exemplos para você, para a gente ver. Você vai visualizar melhor o que eu estou dizendo. Isso é uma condição de um contrato que eu assinei, e aí quando cheguei nessa cláusula aí, eu vi essa floresta de substantivos abstratos e resolvi, aí dei um print na tela, né? Nem me lembro mais do que era. Mas, então, tem tolerância ao descumprimento de disposições, não implica em renúncia por nós quanto ao exercício de quaisquer direitos aqui previstos. Então, assim, é uma frase que tem 6 substantivos abstratos. Isso tem que ir sendo reescrito, né? Você tem que ir consultando uma pessoa da área técnica, caso você, né, seja importante, como no caso de um contrato, você tem que ter um advogado, né? Porque é importante lembrar, acho que eu não falei isso aqui ainda, é importante lembrar que a atividade de alguém que trabalha com linguagem simples é em grande medida também uma atividade de mediação. Você tem que fazer uma mediação entre os especialistas técnicos e as pessoas comuns, né, os usuários daquele sistema de informação que está sendo produzido. Você fica ali no meio, tanto ouvindo um, ouvindo o outro, quanto lá, mão na massa, reescrevendo. Mas eu trouxe aqui para o nosso exemplo só o iniciozinho dessa frase, que foi esse: a tolerância ao descumprimento. Proposta de reescrita, para ficar mais fácil de entender, é trocar tolerância por tolerar, que é um verbo, e você trocar o descumprimento pelo termo descumpra. Então, em vez de ser a tolerância ao descumprimento, a frase seria tolerar que você descumpra. E por fim, mais um exemplo dessa frase aí. Essa frase aí foi o que fiz. O processamento de prorrogação do pedido de guarda levará 1 mês. Temos lá, processamento, prorrogação, pedido de guarda. A gente tem 4 substantivos abstratos encadeados, né? Fazendo assim, um do ladinho do outro, não tem nada no meio, né? Entre eles. Uma primeira reescrita poderia ser se trocar o processamento por processar. Mas aí a gente continua assim: processar a prorrogação do pedido de guarda leva 1 mês. Tá grande ainda, né? E aí, uma última possibilidade é, em vez de processar a prorrogação, isso quer dizer prorrogar, né? Processar a prorrogação, né? Assim, prorrogar leva 1 mês. Tudo bem, você abriu mão de uma palavra e está falando do processo de prorrogação. Mas me parece que não teria problema abrir mão dessa palavra, porque é muito mais fácil você entender essa última frase aí. Prorrogar o pedido de guarda leva 1 mês, do que aquela primeira, o processamento da prorrogação do pedido de guarda leva 1 mês. Bem, espero que esses exemplos aí tenham ajudado a exemplificar para você a importância
de sempre escrever um texto considerando palavras concretas e também dando um jeito de desfazer as nominalizações, colocando verbos no lugar. Então, assim, a palavra concreta e também a questão de uso de verbos, porque eles trazer uma ação, que o verbo faz isso, facilita a compreensão do que está sendo dito. E espero também que você tenha lembrado de situações do seu dia a dia, de escrita, de trabalho, em que você se depara com esse tipo de construção dos substantivos abstratos encadeados. A partir do momento em que você presta atenção nisso, assim como as outras diretrizes todas da linguagem simples, né? Quando você começa a perceber isso, você vê como que é uma questão que está espalhada por todos, pela maioria dos textos que orientam o nosso cotidiano. Então, a gente encerrou aqui a parte das diretrizes de palavra, lembrando que no modelo mais geral, né, que eu trabalho, no meu curso de formação de redatores, eu trabalho 4 aspectos de palavra, que no minicurso só vimos 2. No próximo vídeo, a gente vai entrar nesse território da escolha das frases, né? Ainda estamos no domínio do texto. No próximo vídeo, a gente vai ver a diretriz de número 5, que é a diretriz de frase curta. Até já!